Bom, nós estamos de volta aqui com o programa Pedro Paulo na TV Nova Nordeste. Hoje nós estamos entrevistando o doutor Fernando Antônio, advogado criminalista, né? O nosso assunto, investigações e consequências, né? Da Operação Lava Jato, essa onda de combate à corrupção no Brasil, né? Nós estamos falando sobre tudo isso aqui, né? O nosso endereço na rede social para você participar do programa, no Zap 992038440, no Instagram em 2 endereços, TV Nova Nordeste, @TV Nova Nordeste, @Pedro Paulo CN, e na página do Facebook, facebook.com/TV Nova Nordeste. Você liga, dá a sua sugestão e diz o que você gostaria de ver debatido neste espaço. O nosso convidado aqui desse espaço, esse é um espaço democrático, é um espaço que é de vocês. Todas as nossas entrevistas estão sendo sugeridas dessa forma. E a gente agradece aí a contribuição de todos, né? Doutor Fernando Antônio, né? A gente está falando aqui das consequências, né? Da lei, da atuação da Operação Lava Jato, né? Esse desejo da sociedade, né? De endurecer as penas em quem mete a mão no dinheiro público, né? Isso é salutar num país que se diz que historicamente as pessoas estão acostumadas a levar vantagem em tudo, aliás, desde o descobrimento, né, que se mete a mão no dinheiro da coroa. Desde o descobrimento, você vendo pela carta de Pero Vaz de Caminha, já tem aí ao final ele pede para que um parente seja, que possa trabalhar. Já existia um ilícito. Quer dizer, já existia isso desde... Então, não é algo nosso, mas trouxe, bem, do descobrimento para cá, tivemos muita coisa. Agora vamos falar a partir da Constituição de 88. Claro que, voltando a falar no que eu estava dizendo, em 90 houve um grande endurecimento de determinados crimes e, estranhamente, não houve a inclusão de crimes como corrupção, peculato, concussão, ou seja, crimes contra a administração pública, como você bem falou aí, ou seja, crimes aos quais a população agora toma conhecimento, procura saber, tenta buscar, tenta se informar, assim como a imprensa também. Aí você também faz outra pergunta, se o endurecimento dessas leis traria uma modificação, um refreamento nessa questão da criminalidade. Pedro Paulo, olha só, se eu for observar no Código Penal, o artigo 317, crime de corrupção passiva, artigo 333, crime de corrupção ativa, são crimes contra a administração pública. Já está previsto. As penas são de 2 a 12 anos, não são penas pequenas. Se for funcionário público, ele pode vir a perder a função pública que exerce. Se for político, ele pode se tornar inelegível. Então, veja, leis nós temos e sempre tivemos. Agora, a questão de se tentar endurecer essas penas, de se tentar incluir como crimes hediondos, é a grande exigência, não é? Não é uma coisa nova. Isso já foi proposto por políticos aqui, inclusive de Pernambuco, na época, a inclusão do crime de corrupção como crime de natureza hedionda. Como políticos e empresários serem defendidos pela Defensoria Pública, não é? Bem, são propostas que existem já há muito tempo. E agora, e como acontece sempre no nosso país, quando se tem um caso de grande repercussão, aí nós exigimos leis, nós exigimos tudo isso, quando na verdade nós não conhecemos. Não é? Nós mesmos não conhecemos. O que a gente tem visto, só nessa delação premiada aí a última agora? A última, disse que quase 80% dos políticos brasileiros estão dentro. Né, que essas empresas sempre financiaram campanhas, até se acusando de hipocrisia, porque era uma prática antiga e que se repetiu eleição pós eleição, eleição pós eleição, né, e agora está se criminalizando essas coisas. O que fica de bom nisso, Pedro Paulo, é que realmente estamos de olho nisso. A imprensa está de olho, a sociedade está de olho, as instituições estão funcionando independente disso. Claro que se houver algum excesso, eu vou ser fiscalizado por esse excesso, seja juiz, seja promotor. Então as instituições estão funcionando e que para o mundo que veja que o nosso país ele realmente possa cumprir os contratos, possamos caminhar com relação a tudo isso, a economia volte a acelerar, o desemprego volte a diminuir, porque isso tudo tem afetado o nosso país. Nós mudamos um presidente, mudamos uma presidente agora, colocamos um vice
bem, não temos visto muita modificação nesse cenário econômico, nesse cenário político. Parece que a cada dia novas histórias vêm, surgem. É de se lamentar, a gente fica... Parecemos com o português, que aguardamos a vinda do Dom Sebastião. O Congresso ele tem dado algumas sinalizações de votações importantes para o presidente, né? Mas só acredita que nesse aspecto propriamente dito, nós vamos ter algum avanço? Pedro Paulo, eu espero que tenhamos algum avanço nisso. Agora, com relação... Entre esperar e acontecer há uma diferença muito grande. E sempre esperamos, nós parecemos que aguardamos sempre alguém para nos conduzir. Eu acho que o Brasil não precisa de alguém para nos conduzir. Eu acho que a partir de que tomamos conhecimento e sabemos dos nossos direitos, nós mesmos saberemos nos guiar e modificar essa situação que ainda está difícil para todos. E sempre nesse período, é interessante, agradeço novamente o convite para aqui, o direito penal ele aparece. Como o quê? Como sempre algo que venha a nortear penas mais rigorosas. Eu acredito que a pena mais alta, ela não vai refrear a criminalidade. Por quê? Porque quem comete um crime, ele não vai pegar o Código Penal, vai selecionar um tipo penal, que é o crime trazido nele, vai escolher aquele tipo para depois ver a consequência que vai a ele ser causada. Ao contrário, ele vai praticar, vai cometer aquele crime. E nós temos tido um histórico de que quando sempre tem-se essas manifestações, esses movimentos políticos e tudo mais, a sociedade sempre pede mais pena, mais punição. Eu vejo isso com muita cautela, com muita preocupação também nesse período. O senhor vê com crítica a atuação do juiz Sérgio Moro? Pedro Paulo, em algum momento, eu não posso dizer a você especificamente algo que eu não conheça a fundo, mas determinadas declarações, ele evita ao máximo entrevistas, mas determinados áudios vazados, determinadas discussões, coloca na parede a função do defensor, seja defensor público, seja do defensor constituído. E nesse momento agora, houve um último áudio, uma defesa enérgica do advogado com relação ao seu cliente, professor do Paraná, foi meu professor Juarez Cirino dos Santos, um grande conhecedor da área penal, em que ele, com altivez, porque o advogado nesse momento, ele não tem que ser uma figura contemplativa, nem deve ser alguém, não deve ser um espantalho, ele deve atuar realmente, ativamente na defesa do seu constituinte. Se ele não consegue defender o seu constituinte, vá defender o processo. Então, a defesa ela é necessária, indispensável, plena e, como esse professor e advogado fez, de forma efetiva. É óbvio que nós temos que aplaudir o que está acontecendo, está se descortinando algo que antes não se tinha, não se vislumbrava. Sabia-se, mas tinha-se o receio de se mexer num grande vespeiro. Está se fazendo isso. Agora, se deve controlar os excessos, tanto do Ministério Público, quanto da polícia, quanto do juiz. Agora, isso tudo se tem instituições por trás desses personagens que são fortes, e que estão diligentes nesse sentido aí. Dentro desse diapasão aí, o senhor é contra a prisão preventiva para a obtenção de delação premiada? A delação premiada é uma colaboração. A partir do momento que é preso e colabora, qual a função de se manter preso? Não é? Qual a função de se manter preso? Ou então pior do que isso, né? Se você vai preso, se você quiser se soltar, faça a delação. Porque a delação, então ela não é premiada, ela é forçada. Ela é forçada, mas veja só, Pedro Paulo, a própria lei, ela diz assim, ela deve ser... que nem você botar o revólver na cabeça do cara e dizer, ou confessa ou morre. O cara, às vezes o cara não sabe nem qual é o crime, mas ele confessa qualquer coisa para ficar vivo. Mas vamos lá, o que é que ela diz, o que é que ela faz a lei no seu artigo 4º e seus parágrafos? Ela diz assim, ela deve ser de forma espontânea. Ela deve ser de forma voluntária, não é? O juiz ele não pode basear uma condenação apenas e tão somente numa colaboração premiada. O juiz ele tem que basear sua condenação lastreada em outras provas. Então, a partir do momento que eu falo e que essas provas têm veracidade, ou essas provas têm substância,
cabal, irrefutável e não é modificada, aí o juiz ele pode condenar, mas ele não pode condenar apenas e tão somente apenas numa colaboração premiada. Tá certo? Mas a prisão, de fato, a própria lei, ela oferece, como ela fala, colaboração premiada. A premiação é o seguinte, redução de pena e podendo até acontecer também para o colaborador o chamado perdão judicial. Muito bem, hoje eu conversei com o doutor Fernando Antônio, advogado criminalista aqui no Pedro Paulo na TV, vou deixá-lo à vontade para as considerações finais. Agradeço o seu convite, espero ter, com o seu programa, ter contribuído, esclarecido alguma coisa nesse sentido dessa operação. Estou à sua disposição para outras e eventuais encontros e dúvidas que surgirem, tanto suas quanto dos seus telespectadores. Nós é que agradecemos a sua presença, doutor Fernando, né? E com certeza enriqueceu e muito, né? O nosso telespectador que nos acompanha todos os dias neste horário. Lembrando que este programa vai ser reprisado no final da nossa programação, aí por volta de 11h30, meia-noite, né? E eu volto amanhã com mais um programa. Na sequência está chegando a Valesca Andrade com o programa Metrópolis, Pernambuco. Um grande abraço a todos e até lá.